Antes, eu acho bastante importante a gente falar sobre o vinho aqui, tá? Assim, não existe nenhum estudo no mundo que vai nos provar que o vinho realmente aumenta a longevidade. Então, são estudos de confusão, né? Que são as pessoas que do Mediterrâneo, que têm uma vida que caminham mais, menos estresse, menos telas, menos, e tem a sua taça de vinho lá. Se Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje, nós vamos conversar sobre longevidade. Como nós podemos aproveitar a nossa vida com longevidade, com saúde, aproveitando tudo que há de melhor nela. E para isso, eu convidei aqui um grande especialista nisso, que é o Dr. Vitor Sorrentino. Muito obrigado, doutor. Imagina, obrigado a vocês pelo convite, é um prazer poder conversar com vocês num tema que eu gosto tanto, aprecio tanto e há tantos anos me dedico a estudo. Legal. Dr. Vitor Sorrentino é médico, neurocientista, está terminando seu doutorado aí em neurociências e também escritor de alguns livros dessa área. Dr. Vitor, o que é longevidade? Acho que no sentido da etimologia se distancia um pouco sobre o meu conceito de longevidade, né? A gente fala muito em longevidade, viver mais, né? Termos uma vida mais longeva, mas à medida que o mundo vem avançando e nós estamos conseguindo fazer com que as pessoas permaneçam vivas mais tempo, nós também estamos com uma necessidade latente, né? Que não é mais a quantidade, mas a qualidade. E aí a gente entra em algumas questões bem importantes de nós ponderarmos, né? Porque cresce também as possibilidades das pessoas retirarem sua própria vida, não só de forma drástica, mas até a medicina em alguns locais oferece esse tipo de conduta, de escolha pessoal, e fora dos julgamentos que eu possa ter, ou das minhas opiniões sobre isso, o porquê, o porquê que as pessoas não gostariam de viver mais, se elas não tiverem um quadro ali de depressão grave, que aí é uma outra, já é algo patológico, né? Mas é pela falta de qualidade que o mundo, na verdade, hoje está levando as pessoas a ter. Porque as facilidades, elas são muitas, né? E as facilidades, geralmente, no campo da saúde, elas são muito tentadoras. Então, resumidamente, longevidade para mim não significa só viver mais, não. Significa morrer jovem o mais tarde possível. Aí para mim já faz mais sentido a gente pensar em longevidade. Legal. É verdade, porque não adianta também você viver 100 anos se você passar X anos finais da sua vida debilitado, com problemas neurológicos, enfim. Então o conceito é viver o máximo possível com qualidade de vida. Isso não é, isso é possível, tá? Isso não é algo que sai da cabeça do Victor, né? São inúmeros os estudos já nos demonstrando que os fatores que fazem as pessoas viverem mais tempo, eles estão 80% associados realmente às escolhas, né, que é o meio ambiente, o estilo de vida como um todo, que aí entra alimentação, exercício físico, sono e um monte de outras questões. A genética tem um papel muito pequeno nessa história, realmente, em determinar se eu vou viver mais ou menos, são 15% a 20%, é muito pouco, muito contrário do que pensávamos lá em 2003, né, quando a gente começou a explorar mais o código genético, e os nossos genes funcionais. Mas o fato é que esta possibilidade, ela requer uma determinação, uma vontade de conhecer, até uma dinâmica que não é própria da medicina atual, convencional, né, que é tentar prolongar a vida com qualidade, ou seja, evitar que a pessoa adoeça. E nós estamos muito preparados, bem preparados para receber o doente, medicina. E toda vez que é para não tentar fazer com que o doente não vire doente, na verdade, o indivíduo não vire doente, nós ficamos muito limitados, né? Então, assim, é algo possível de acontecer. Os caminhos são tortuosos, porque desviam dos maiores prazeres, realmente, as praticidades da vida, mas vejo que é a única forma da gente conseguir fazer com que as pessoas tenham vontade de estarem vivas verdadeiramente, né? De ter uma vida e não uma sobrevida. Legal, aí você tocou num ponto que eu queria que você falasse um pouquinho mais. Quais são os principais fatores para gente que contribuem para ter essa longevidade aí com saúde, né, saudável? As coisas se inverteram um pouco, sabe? Porque antigamente nós tínhamos aqui assim, os estudos, todos eles partiam de um princípio de alimentação, gestão do estresse,
atividade, aí entra exercício e a própria atividade, né? Atividade é aquilo que a gente faz, eu estou aqui, estou em atividade, movimentando. O exercício é algo que eu me programo para fazer, já não é a minha atividade do dia a dia, né? Atividade. E aí, os outros fatores são diversos. Entra aqui meio ambiente, entra o impacto do meio ambiente em nós, né? A gente chama de carga externa e carga interna. Tem pessoas que se você pressionar a pele, entra muito, outras não entra tanto, né? Carga externa, aquilo que eu recebo do meio ambiente e o quanto que meu corpo sofre com aquilo, lida com aquilo, entram aí sim questões genéticas, mas também entram questões que são epigenéticas, que transcendem a genética, ou seja, a depender da idade e do que eu passei pela vida já, como eu estou expressando esses meus genes. E, em última análise aqui, a gente ainda tem assim uma análise variada de inúmeras outras condições, sabe? Emocionais, questões não propriamente espirituais, né, mas crenças, intercorrências ao longo da vida. Bom, aí são coisas que a gente realmente poderia explorar aqui de uma forma até metais tóxicos, poluição, o grau de exposição à poluição eletromagnética, tá? Tudo isso contribui bastante em aspectos que vão nos levar a adoecer. Qual foi a mudança nos últimos tempos aqui, a depender do local que se vive? Aquilo que se colocava como algo dentro de menor peso, que é o estresse, gerenciamento do estresse, né? Talvez hoje seja o nosso principal elemento de destruição da saúde. Não é não ter estresse, né? Existe um grau de estresse que a gente chama de eustress. Eustress é a pessoa que está com estresse adequado para a vida de qualquer indivíduo que vive. Eu preciso ter um estresse de vida. O estresse me gera adaptações. Uma planta que sofre um estresse natural dela, uma uva, por exemplo, que passa pelo estresse do frio, ela produz muito mais antioxidantes, muito mais polifenóis, muitas mais substâncias que até podem interferir positivamente na nossa longevidade. O ser humano foi feito para sofrer esse grau de estresse. Só que o estresse hoje é um estresse que a gente nem contava com ele. É um estresse de coisas químicas que a gente não conhecia, de estresse dessa interatividade absurda, estresse da gente reduzir drasticamente a quantidade de sono, o imediatismo, sermos agredidos via rede social. Nós estamos falando no YouTube aqui, se quiçá vai ter de repente alguém que não gostou da cara do Vitor, ela assim, esse médico, quem está levando o médico, porque eu já ouvi falar isso, aquilo. Mas é que isso poderia me gerar também um estresse que nunca ia gerar na nossa vida. Então é complicado. E o pior é que essa pessoa ela também levando para dentro dela uma angústia que ela não precisava colocar para fora, ela está colocando, é pior ainda para ela. É que é tanta coisa que interfere no nosso sistema, às vezes sem a gente perceber do estresse, que eu não tenho dúvidas que é isso, que se a gente conseguir melhorar esse primeiro foco, a gente tem até mais habilidade em conseguir fazer as escolhas alimentares adequadas, né? Uma pessoa sem foco, com um cérebro perturbado, de estresse, sem dormir adequadamente, ela não tem nem cabeça para fazer escolhas alimentares ou querer se exercitar. E aí, pegando nesse gancho que você falou, quais são os desafios, então, físicos e até mentais enfrentados por essas pessoas que estão vivendo mais tempo e com toda essa carga que há anos atrás eventualmente não tinha, do estresse, da multitela, enfim, de tudo que a gente está vivendo nesses tempos modernos agora? Do ponto de vista metabólico, né, é um grau de senescência acelerado na máxima potência. Senescência é o grau de envelhecimento dos nossos sistemas, das nossas células. E a senescência, ela tem um grau de necessidade de acontecer. A célula precisa envelhecer, precisa morrer, e antes de morrer, muitas delas vão ficar senescentes. Elas existem, mas elas podem nos perturbar ou não, ou podem nos ajudar. Tem sistemas que precisam da senescência num certo grau, afinal de contas, se eu manter viva uma célula há muito tempo, ela pode se replicar errado, e ela pode ser uma célula errada. Então, nós estamos provocando esse grau de senescência. A senescência, ela gera um efeito que a gente chama de inflammaging. Se eu estou acelerando esse processo, eu tenho muitas células senescentes, com células zumbis, que a gente chama, eu tenho um potencial de inflamação maior, a despeito da minha alimentação. Ou seja, eu estou bem alimentado, estou com excesso de radical livre em mim, com excesso de estresse e tal, eu tenho uma aceleração da senescência. Então, por dentro, se a gente fosse considerar afora a senescência, que é um processo natural de envelhecimento, estou sendo nocivo ao meu sistema interno ao longo da minha vida, a gente divide 4 fatores que são os pilares de qualquer doença crônica. A primeira delas realmente tem a ver com a senescência, que é do inflammaging, né, que é a inflamação do envelhecimento, que a gente chama de inflamação.
A inflamação silenciosa e crônica, ela está presente, olha, dificilmente eu atendo pela primeira vez alguém que ainda não está num sistema de cuidado de alimentação e tal, e que não tem uma proteína C reativa elevada, por exemplo, mostrando ali claramente o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. Né? Aquela silenciosa, não sei que estou, mas estou inflamado, estou com risco cardiovascular. Ou outros riscos também. Então, o segundo processo é o processo de glicação. O segundo processo mais antigo, na verdade é o mais antigo que a gente conhece, que é aquele que nos leva a desenvolver o diabetes. Só que o diabetes, infelizmente, ainda a medicina enxerga a glicação como um processo da diabetes. Mas a glicação altera a pele, a glicação altera a próstata, altera as mamas, altera as células como um todo, altera o LDL colesterol, glica, né, açucara, modifica. Então, o processo de glicação está na base também, que é errar principalmente nas quantidades de açúcares. E as pessoas têm que entender, que o médico não aprende na faculdade também, que açúcar não é só açúcar. Aquilo que se transforma em glicose no corpo são os carboidratos. Isso não quer dizer que eu não posso consumir, mas realmente vem sendo o principal combustível das pessoas no dia a dia, excesso de farináceos. Então, está falando de amido, açúcar, álcool, que são os principais combustíveis aqui de carboidrato, que são positivos para a gente, mas no erro das quantidades, do excesso de produtos superprocessados, que são riquíssimos em açúcares, em farinhas e açúcares, isso acaba glicando, açucarando os nossos sistemas como um todo. O terceiro, e claro, em última análise, eu posso vir a desenvolver um diabetes, mas está cheio de gente com os efeitos nocivos de um diabético sem ser diabético. Estão lá, com uma resistência periférica à insulina, gerando inúmeros processos. Terceiro, a gente fala de o controle oxidativo. Oxidar é importante, assim como inflamar é importante, assim como glicar também é importante. Tudo isso, num controle homeostático, acontece naturalmente e tem que acontecer. A gente vai envelhecendo, ele vai acontecer. Mas o descontrole na produção de radicais livres e no controle desse estresse oxidativo, ou seja, gerando o estresse oxidativo, ou a gente chama cientificamente excesso de espécies reativas de oxigênio. Imagina, o ferrugem é um problema, né? Imagina dentro do nosso corpo. Isso também nos leva a desenvolver doenças. E por último, que é um processo que foi o último que foi compreendido, mas ainda está distante de ser um processo, apesar de entendido, distribuído aos profissionais da área da saúde, que é o processo de expressão gênica. Porque os genes são um piano, a gente tem ali todas as teclas do piano. Então, a depender de como são as minhas teclas, a minha sonoridade é diferente. Eu não posso tocar da mesma forma do que você, ou de outra pessoa, ou até de um filho meu, porque a gente desenvolve com os mesmos erros que erram em controle da inflamação, glicação, oxidação, doenças diferentes, o mesmo erro. Então, ali é como eu vou conseguir silenciar aquilo que eu tenho de ruim dentro, né, uma expressão gênica, ter um controle e conseguir expressar aquilo que eu tenho de positivo. Esses são os 4 processos. E, inevitavelmente, para esses 4 processos, eu preciso pensar em múltiplos fatores de estilo de vida, entre exercício, sono, estresse, alimentação e tudo que a gente conversou até agora. Legal, uma visão bastante ampla. E aí, acho que dentro desse leque que você falou, dá para elencar ou existe personalização de qual é o mais, acho que até é difícil, o mais importante, mas quais seriam os mais importantes? Controlar alimentação, fazer atividade física, controlar estresse? Existe aí uma fórmula ou uma pirâmide de importância dentro dessas questões? Então, muito se tenta, né, fórmulas. Aliás, a medicina hoje ela privilegia muito este tipo de conduta, quando se chega ao resultado de uma grande maioria. Essa grande maioria não basta ser 60%, elas têm que ser um número dentro de um algoritmo de cálculos, quando a gente está produzindo ciência, né, fazendo estudos, e que ele seja quase que impossível de termos ali um fator de confusão, de não seja realmente uma verdade aquele resultado que se chegou ali, de que isso funciona, de que tomar uma dose de vinho funciona, esse tipo de coisa. Tá? Então, até hoje não se conseguiu. Toda vez que alguém fala que conseguiu e que entendeu isso, ele está cometendo um grave equívoco, porque as pessoas são únicas, e cada vez mais únicas. Então, medidas aleatórias, a gente pode falar de uma alimentação adequada com mais comida de verdade. Pô, isso já é um baita de um negócio. Baita porque a maioria das pessoas não come mais comida de verdade do que produto superprocessado. Segundo, mais água.
Terceiro, exercícios físicos moderados, pelo menos. Terceiro, um sono de 7 horas, pelo menos, tentando dormir antes das 22 horas. Durante o dia, evitar excesso de café, ou excesso de álcool, ou excesso de sucos, de refrigerantes, que tenha mais água do que outras coisas. Então, tem inúmeros elementos. Eu estou dizendo isso porque o cuidado que eu tenho é... Eu posso muito bem falar para ti que aqui, para o primeiro ponto, deveria ser uma limpeza alimentar. Comer mais comida de verdade. Mas a gente fala com pessoas de níveis totalmente diferentes aqui, socioeconômicos, pessoas que têm comorbidades diferentes, condições diferentes, e que muitas vezes aquelas pessoas ali vai ter um grande grupo que ela já crê que come melhor. Porque o comer melhor na cabeça dela é aquela coisa de pão integral, mais macarrão integral, mais não sei o que light, e que isso não é o normal, né? Não é o ideal. O ideal é mais comida. Eu posso comer pão, posso comer o que for, mas comida é aquilo que a gente vai no açougue, na peixaria, na feira. É aquilo ali primeiro. Depois eu posso consumir o resto também. E existem equilíbrios diferentes. Mas tem pessoas que estão num contexto ali de comendo comida de verdade e que, para elas, o basal vai ser o sono. Parar de assistir esse monte de série de noite e conseguir dormir um sono reparador verdadeiramente. E eu não sei o público que vai nos assistir, porque se for um público acima de 50 anos, vai ser crucial que eles permaneçam fazendo exercício físico, porque o esgotamento do exercício ali é osteopenia, osteoporose, sarcopenia, síndrome metabólica. Então, no geral, eu poderia dizer, eu acho mais importante comer comida de verdade, para a maioria das pessoas. E comida de verdade dentro do conceito de açougue, não é pão, não é macarrão, não que eu não possa comer doce, pão, macarrão, não isso. Mas isso não pode ser o que mais entra numa alimentação de um ser humano que não veio para comer produto, veio para comer comida. Legal, muito importante essas dicas aí, acho que são fundamentais. Mas eu peguei uma fala sua que para mim ficou importante, ali, a tacinha de vinho. A taça de vinho deve ser super importante. Sou adepto do vinho. Brincadeiras à parte, professor. E a saúde mental, qual que é o espaço dela dentro disso tudo e como que ela pode ajudar ou piorar esse quadro todo? Antes, eu acho bastante importante a gente falar sobre o vinho aqui, tá? Assim, não existe nenhum estudo no mundo que vai nos provar que o vinho realmente aumenta a longevidade. Então, são estudos de confusão, né? Que são as pessoas que do Mediterrâneo, que têm uma vida que caminham mais, menos estresse, menos telas, e tem a sua taça de vinho lá. Se a gente for colocar numa balança, tomar ou não tomar, é melhor não tomar, porque toda vez que a gente orienta as pessoas, elas não entendem o que é uma taça, o vinho pode vir junto com um monte de outras coisas, pode prejudicar as fases do sono, e um fato inexorável, aumenta o risco de câncer. Então, para a gente, ainda mais numa população em que a saúde mental não está tão boa, aquilo ali pode ser um viés de fuga muito importante. A gente tem muitas pessoas alcoólatras que usam desse subterfúgio, né? Agora, da saúde mental, aí conectando já com saúde mental, né? Das coisas que eu mais me interesso é de saúde mental, em função de que eu só estou praticando a medicina que eu pratico hoje, no tipo de modelo de medicina que eu pratico hoje, porque eu passei por uma fase importante da minha vida em que eu tive diagnóstico de TDAH e cheguei a usar 3 fármacos, medicações controladas, e quando me propuseram então, aumentar a dose, eu percebi que eu deveria buscar outro caminho. E a medicina não oferece esse caminho. Aí, quando eu encontrei outros caminhos, eu percebi que eu tinha que melhorar a alimentação, meu sono, exercício, o básico, isso que a gente conversou até agora. Então, de um diagnóstico categórico por 3 dos maiores nomes do Brasil, eu descobri que eu não tinha. Eu tenho um jeito de pensar, um jeito de ser, que é um jeito de ser, não é uma doença, é um jeito de ser, não é um transtorno. E através do estilo de vida eu consigo ajustar de modo que eu não tenho mais incômodo em relação a isso. A saúde mental, ela tem dois problemas aqui. Porque é muito cômodo a gente receber qualquer tipo de diagnóstico, né, e também uma medicação que possa nos auxiliar. E, por outro lado, tem uma ponta que vai ter que mudar muito, que a psiquiatria tem que evoluir muito, que é a psiquiatria metabólica, que está sendo praticada na Austrália, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, que é, poxa, não posso só ouvir o paciente, preciso solicitar exames. Muitas vezes uma falta de B12, que nunca ninguém vai diagnosticar, é responsável por um déficit cognitivo importante de uma criança. Está cheio de criança que não come no mínimo de complexo B, por exemplo. Complexo B, sem complexo B, não existe enzimas que possam fabricar neurotransmissores adequadamente. Então, é um contexto que nós vamos ter que prestar muita atenção.
A saúde mental depende da saúde corporal, não é algo isolado. O cérebro não funciona com a ideia só ou com a mente. A mente é uma coisa impalpável, intangível. O cérebro funciona através de nutrientes que fabricam hormônios, neurotransmissores, despertam linhas de metabólicas importantes. Essas conexões elas dependem de eletricidade e bioquímica, química. E não está, até hoje, infelizmente, pouco se pensa na química, na bioquímica, no metabolismo mesmo, o quanto que eu estou influenciando através dos meus hábitos, não só o meu corpo, mas também o meu cérebro. A saúde mental ele tem um grande passo a evoluir, não por acaso que eu estou no meu doutorado em neurociências mesmo, porque os estudos também têm uma dificuldade absurda, é um detalhe, a gente não consegue fazer estudo abrindo o cérebro de alguém. A gente consegue imagem, mas a gente não consegue avaliar a quantidade de um neurotransmissor dentro do cérebro, a gente consegue isso em roedores. Então é uma área complexa de evoluir, mas precisa demais evoluir. O Brasil é o país que se considera o país mais ansioso e depressivo do mundo. Então, o segundo país mais depressivo do mundo. Mas a perspectiva é aumentar isso drasticamente. Então, precisamos pensar de uma forma diferente. É verdade, concordo absolutamente. E é muito importante essa parte, todo esse pupurri que você fez aí, que impacta na qualidade de vida e até na longevidade, né, passando por esportes, passando por alimentação e pela saúde mental, é muito importante para todo mundo e, como você disse, talvez muito personalizada para cada pessoa, né? E por isso que é importante cada um se conhecer, procurar especialistas, médicos e de outras áreas para falar o que é melhor para ele e como que ele pode fazer. Mas não levando para a personalidade agora, porque a gente não sabe quem está nos assistindo aqui, você tem algumas dicas práticas, professor, para eu viver mais longamente com uma qualidade de vida melhor? Partindo daquilo que a gente já conversou, então, para a gente não destoar aqui, não criar uma confusão mental nas pessoas, né, de forma organizada, primeira coisa, uma alimentação baseada em comida de verdade, muito mais do que produto alimentício. Esse é o primeiro ponto básico. Na sequência disso, só para dar um up nesse processo, que tenha ao lado, pelo menos uma vez por ano, para quem pode, buscar um nutricionista funcional. A nutrição tradicional, ela se preocupa muito em calorias. A nutrição funcional, ela se preocupa em funcionalidade daquilo que eu como. Não entendi, Vitor. A nutrição tradicional preocupa se a bolacha de água e sal ela é boa para ti, porque você, afinal de contas, ali vai ter pouca caloria. Uma nutrição funcional, não. Aquilo não serve para nada, não tem nutriente nenhum, e não tem caloria, mas também não tem nada que vai me servir. Então eu prefiro uma maçã, eu prefiro um ovo, muito mais calórico, mas não tem comparação em termos de nutrientes. E a caloria é um secundário. Eu ganho saúde, através de ganhar a saúde eu consigo equilibrar meus sistemas, inclusive emagrecer. Então, no ponto secundário aqui, daí após a alimentação, comida de verdade, se possível, uma visão de um nutricionista funcional integrativo, melhor a casa, né? Não só nós, pais, filhos, tá? Todos na casa, e um processo pode ser lento, não precisa ser radical, o controle do estresse. O controle do estresse começa pelo sono. Não é uma coisa assim, uma questão de, não, eu vou tentar durante o dia meditar. Não, a primeira coisa que eu tenho que fazer, sono reparador. Quanto mais cedo eu dormir, quanto mais cedo eu jantar geralmente e mais cedo eu dormir, mais saúde eu tendo a ter, a preservar. Eu melhoro meus níveis de insulina, melhoro minha proteína C reativa, interleucinas inflamatórias, fator de necrose tumoral, todos os exames que geram inflamação, que são respostas inflamatórias, tendem a subir num sono insuficiente, não reparador. E aí as pessoas se interessarem por isso é procurar pelo menos saber o que é higiene do sono. Higiene do sono que ninguém faz. Gente, são coisas muito básicas, cheio de artigos na internet aí, eu já escrevi de inúmeras vezes sobre isso, então procurem sobre higiene do sono, que o estresse começa por lá. Durante o dia, o estresse, aí são inúmeras coisas que podem nos ajudar. A gente fala muito em meditação, respiração, tá, mas oração funciona, pensamentos positivos, né? Num mundo tão negativo, tão complexo que está, de tantas agressões, ataques, né? Como eu digo para vocês, nós estamos aqui no YouTube e certamente eu tenho que ir me xingando aqui. Ou que eu estou falando demais, ou porque ou te xingando porque tu me interrompeu em algum momento, é uma coisa inacreditável. Então, quando você consegue se manter a par desse tipo de energia negativa baixa, tão ruim, que deprime o ser humano mesmo, então que frustra o ser humano, isso já é um grande papel para o estresse num mundo que a gente tende a achar que as coisas são normais. Achar que o estresse é normal, que a ansiedade excessiva é normal, achar que ficar tenso o tempo todo é normal, achar que ficar
querendo mal das outras pessoas normais. Isso não é normal, isso é algo que não é para nós. Esses são as pessoas anormais, só que hoje viraram normal. Então, controle de estresse. Terceiro ponto, aí sim, o exercício físico ele não é o principal, né, como se fala, mas ele tende a nos ajudar em inúmeros processos. Exercício físico, como? Do jeito que você puder fazer. Inicialmente tem pessoas que não vão conseguir fazer tudo e vão falar, mas eu não consigo fazer todos os dias. Faça um dia, faça 2 dias, melhor do que não fazer. A gente quer estar aqui para ajudar as pessoas e não dizer, ou faz 100 ou não faz nada. E por último, essas questões todas metabólicas, né, elas são muito mais individuais, complexas, mas elas são o último processo, que é aquela coisa do creme da creme, lá em cima, né, já é algo que, se você não fizer o resto, não adianta partir para tentar silenciar, porque não vai conseguir, não existe remédio para isso. Então, não se acomodar com as situações de incômodo. A gente tem incômodos, né? Dor no joelho, dor aqui, dor ali, intestino não funciona, tal. Não posso me acomodar com isso. Toda vez que eu tento buscar dor de cabeça, buscar as causas, nem sempre eu vou resolver. Mas se eu busco as causas, inevitavelmente eu não estou buscando só remédio. Estou buscando o que eu estou fazendo na minha vida que está gerando esse impacto, esse resultado em mim. E aí a gente muda completamente a perspectiva, porque a pessoa passa a ter a autorresponsabilidade ao invés de doar a responsabilidade para um profissional de saúde que às vezes numa consulta de 5 minutos vai ser o responsável por resolver a vida da pessoa. Isso não vai acontecer. Sem dúvida. Bacana. Dr. Vitor Sorrentino deu uma aula aqui sobre longevidade, mas muito mais do que longevidade, a qualidade de vida ao longo da nossa vida aí, para que possamos ter ao longo de toda a nossa vida essa qualidade e uma boa vida aí diante de tudo que nós passamos e enfim, que esses momentos atuais nos trazem. Muito obrigado, Dr. Vitor Sorrentino. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Espero ter contribuído alguma coisa para a vida de todos que assistiram aqui. Sem dúvida. E se você gostou do nosso Mandcast, não esqueça de deixar o nosso like ali, se inscrever no canal para que você receba os alertas de que um novo vídeo está no ar e também nos procurar nos agregadores de áudio aí, tá bom? Um abraço!